Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez convido vocês para meditarmos juntos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu no dia de hoje, o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendeis bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhe respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que limpar o seu coração. Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque lhes se ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: É em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano.
o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que torna o homem melhor, que não torna o homem melhor, não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Que lindas palavras, não é, meus irmãos? Não basta ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Mas, na realidade, nós também somos um pouco como aqueles fariseus, como os escribas, não é? Que se diziam tão entendidos das leis, não é? Tão rígidos, mas não se deram conta que aquelas leis, com o tempo, acabaram sendo modificadas como que para facilitar o domínio das pessoas, não é? Porque na grande realidade, para que serviu? Para que serviram aquelas leis, os mandamentos de Deus? Para nos transformarmos em pessoas melhores, em pessoas do bem. Mas essa transformação teria que ser interna, como ele fala, né? O fundo e não a forma. O que é a forma? Aquilo que a gente mostra, não é? Por fora, o nosso exterior, a nossa conduta muitas vezes, não é? Quantas pessoas, às vezes, que a gente ouve falar, uma notícia, que a gente acaba, como que ele foi fazer aquilo, parecia uma pessoa tão boa, tão digna, cometeu tal crime, não é? Tal infração da lei, pois só aparências, meus irmãos, são só aparências. E nós aqui, ainda neste plano material, neste mundo de provas e expiações, ainda vivemos muito das aparências, não é? Quantos acham que apenas em fazer aquela doação material, dando dinheiro, falar de uma forma mais suave já é o suficiente? Pois ali o Evangelho do Cristo nos mostra que a verdadeira transformação tem que ser interna, tem que ser muito mais pela modificação moral do ser humano do que pela sua, como posso dizer assim, como ele deixar de ser selvagem, não é? Porque uma pessoa pode estar ali falando de forma calma, educada, mas o seu pensamento está vibrando no ódio, na raiva, não é mesmo? Então isso não é fácil, porque somos seres imperfeitos ainda, mas estamos todos trilhando em busca da perfeição, pois é isso que vai nos aproximar mais de Deus. E se a cada dia nós conseguirmos nos dar conta que o que nós realmente somos é o que está dentro de nós, mais tempo nós vamos começar a nos preocupar com as coisas internas. Ver aquilo que vai acalmar o nosso coração, que vai nos confortar, vai nos trazer paz no meio de tantas tribulações, de tantas dificuldades, de tantos desafios, não é? E eles estão aí justamente para isso, porque para que a gente possa exercitar aquilo que trazemos dentro de nós. Porque Deus nos criou realmente simples, não é? Mas nos criou com todas as potencialidades. Nós somos criados simples, mas um dia chegaremos mais perto dele, de acordo com a nossa transformação. E quando foi perguntado, não é? Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos,
como a gente consegue então se melhorar, se transformar, se existia alguma regra, alguma lei a seguir, e os espíritos falaram, não é? Que é conhecendo a si mesmo, ou seja, nos conhecendo, conhecendo aquilo que está lá dentro de nós, não aquilo que nós representamos exteriormente, com as nossas características que os outros podem falar, mas aquilo que está passando dentro de nós. Não é fácil isso, não é, meus irmãos? A gente tem um tempo para parar, para meditar, para observar os nossos atos, as nossas palavras em diversas situações. Mas Deus é Pai, Ele é paciencioso, Ele acredita em nós e nos coloca no mundo não para que a gente sofra, mas que a gente possa exercitar a cada dia essa melhora interior, essa nossa melhora, que é o que realmente vai nos transformar. Então, meus irmãos, aí nós estamos neste mundo, mais uma vez alertados pelo Evangelho de Jesus, que o que importa não são as aparências externas, não é? Importa aquilo que nós somos por dentro mesmo. Como diz ali na passagem, não é aquilo que entra na boca do homem, é aquilo que sai dele. E eu vou mais além ainda pensando no nosso pensamento, porque nós estamos num estágio agora que já nos foi dito a verdade. Então não adianta mais a gente dizer, eu não sabia, eu achava que só sendo bonzinho bastaria, que só pagando dízimo, né, como muitos vêm lá da Igreja Católica, fazendo aquele pagamento, né, semanal, mensal, não importa, cumprimentando as pessoas, isso já era suficiente para eu chegar no reino dos céus, não é? Como tem muitas passagens que a gente escuta, também tem no próprio Evangelho, passagens de uma senhora que foi uma rainha, que quando se viu no plano terreno, achou que ia estar ali no meio então dos seus súditos, e ela encontrou que pessoas bem humildes, inferiores a ela, que no reino dos céus estava melhor colocada, porque ela observou que aquelas riquezas acumuladas na terra não serviram para nada, não é? Assim é um despertar nosso, um despertar da nossa consciência, para que a gente comece a se preocupar mais com o que está dentro de nós, aquilo que a gente está sentindo, as nossas emoções, não é? E esses momentos assim de dificuldade, justamente eles vão colocar à prova e à prática desses sentimentos. Uma das coisas assim que é um primeiro passo, né, seria a gente começar a tentar se colocar no lugar do outro, pensar assim, não é? Antes de julgar, de criticar, imaginar o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está sentindo. O que nós faríamos no lugar do outro? Né? Porque nós aqui neste plano somos todos iguais, com algumas imperfeições, mas somos todos iguais. Podem não ser as mesmas, não é? Mas nós somos também, porque estamos juntos nessa caminhada deste mundo de provas e expiações. E é através dessa transformação moral interna de cada um que este planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Não é algo que vem de fora para dentro. Por que muitos naquela época de Jesus não aceitaram Jesus como sendo um Messias, como sendo um Salvador? Porque eles tinham a ideia de que Jesus ia chegar aqui no planeta Terra lá daqueles anos atrás, não é? E ele ia transformar tudo, ele ia impor regras, normas, ele ia conduzir o povo de Deus como um rei, não é? Mas não foi isso. Ele veio numa simplicidade enorme, nascendo lá numa manjedoura, sendo criado num lar simples, trabalhando e através das suas atitudes, das suas palavras, nos deu lições imensas para que a gente possa refletir sobre cada ensinamento de Jesus e através disso fazer o nosso aprimoramento moral, que é isso que vai transformar o planeta. Lógico que os bens materiais aqui, nós estamos no mundo material, eles são importantes sim, mas o excesso deles que nos faz mal, aquele apego exagerado às aparências, o apego exagerado aos bens materiais. Por que eu tenho que ter tudo, não é?
coisas que às vezes a gente nem usa. É um consumismo desenfreado, deixando de lado aquilo que mais importa. Ou seja, não é a forma, mas sim o fundo, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é primordial para a nossa evolução. Então, meus irmãos, vamos fazer o bem uso dos nossos bens materiais. Se a gente pode ajudar o próximo, vamos ajudar, mas lembrando que não é só através da doação material, é através de uma prece, de um olhar carinhoso, de um pensamento amigo, de uma vibração que a gente possa mandar para aquela pessoa em dificuldade, é nos colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro também, né? E agradecendo sempre a Deus todas as oportunidades que Ele nos dá, porque como eu falei antes, o Pai de amor e bondade, Ele não quer o nosso mal, não quer o nosso sofrimento, Ele quer a nossa evolução, Ele quer nos ver bem, felizes, assim como um pai, uma mãe vê o seu filho ali pequeno, crescendo, vai ver ele tropeçando algumas vezes, mas ele vai querer que a criança cresça, se desenvolva por si só, não é mesmo? É assim que as coisas acontecem. E Deus, que é nosso Pai, Ele acredita em nós, Ele acredita em cada um de seus filhos e dá oportunidade igual a todos. Cabe a nós, então, nos concentrarmos em trabalhar nessa reforma íntima, colocar uma meta na nossa vida, nos desligarmos um pouco das questões materiais, das redes sociais, das TVs, informações inúteis e procurar trazer para dentro de nós o que importa, o que vai fazer com que essa transformação aconteça. Vamos aproveitar este canal do nosso grupo que proporciona palestra, leitura de livros, encontros fraternos. Vamos aproveitar essa oportunidade de nos evangelizar também, de lembrar das palavras do Cristo, não é? Que vale muito mais uma mente evangelizada do que uma aparência externa, não é? Vale muito mais as palavras que de amor, de carinho, de coragem que a gente possa dar. Então essa é a nossa batalha diária, meus irmãos. Procurar lá, como Santo Agostinho ensinou, tirar um momento do fim do dia para a gente tranquilizar o nosso pensamento e analisar as situações que a gente passou, as pessoas que a gente encontrou, que a gente conversou, aquilo que a gente fez, o que deixou de fazer, que poderia ter sido diferente. Não para nos martirizar, nos sentir inferiores, culpados, não, mas para mostrar que nós podemos fazer melhor numa próxima oportunidade, num próximo encontro, numa próxima vez, não é mesmo? Chega de perder tempo com coisas que não vão nos acrescer em nada, não é? Que daqui a pouco a gente vai estar lá no outro plano, nós vamos ver tudo aquilo que a gente acumulou de bens materiais ter ficado para trás. E o que a gente vai ter levado? Aquilo que acumulou no nosso coração. Ou seja, todo aquele aprendizado, aquelas leis morais que se conseguiram ser consolidadas dentro de nós. Aquilo é que nós vamos levar para a nossa vida futura. E se a gente for observar, o tempo que a gente fica entre uma encarnação e outra aqui na Terra, encarnado, ele é muito pequeno, perante a tudo que a gente ainda tem para percorrer, não é? Mas vamos aproveitar bem cada minuto, cada segundo. Tudo é válido, meus irmãos, tudo é válido. Vamos começar primeiro com as nossas atitudes, tentando frear nossos atos mais violentos. Depois treinando as nossas palavras, nos calando muitas vezes, não é? Pensando bem antes de falar. E por fim, policiar o nosso pensamento. Tentar transformar, não é? Aqueles pensamentos que às vezes nos vêm porque somos imperfeitos, não é? Deixar aquele pensamento passar, tentar transformar num pensamento de paz, de harmonia, assim como eu disse, nos colocando no lugar do próximo, não é mesmo? Tentando sempre irradiar coisas boas, não é? Quanto mais a gente pensar no bem, quanto mais a gente tiver esperança e fé, melhor a gente vai conseguir ver as dificuldades do mundo, melhor a gente vai conseguir ver aquelas atribulações do dia a dia. Elas vão se mostrar
não como dificuldades, mas como provas para mostrar que eu posso ser melhor, que eu posso me transformar internamente. E é isso que importa, não é, meus irmãos? Importa o que está no fundo, não a forma, como veio bem a calhar. Não adianta ter as mãos limpas e ter o coração impuro. E esse é o meu convite a todos, né? Vamos meditar mais, vamos ler mais o Evangelho, tentar praticar primeiro dentro de nós essa transformação moral, que a partir daí sim entraremos todos no mundo de regeneração. Muito obrigado por me escutar e peço a todos que mantenham sempre ligados o coração em Deus e até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site